Vamos, nesta noite, essa palavra, meus irmãos, tal qual a palavra da manhã, Deus nos trouxe no momento devocional. Escapa-te por tua vida. Essa palavra foi dita pelo anjo, os dois anjos que Deus enviara a Sodoma e Gomorra. Quando o anjo chegou na casa de Ló, e Ló estava postergando, Ló estava resistindo, Ló estava atrapalhando o processo de libertação, de salvação, e o anjo pegou Ló pela mão e disse: escapa-te por tua vida. Nesta noite, você pode estar postergando decisões importantes, você pode estar postergando mudanças na sua vida, você pode estar postergando atitudes que você precisa tomar, e Deus está dizendo para você: saia desse lugar. Está na hora de você tomar uma atitude na vida, está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você agir em obediência à voz de Deus. Gênesis 19, a partir do verso 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Deus, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então ele demorava-se, porém, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Irmãos, a gente não precisaria nem pregar, só ler esse texto algumas vezes mais. O clamor de Sodoma. Hoje pela manhã eu falei quando Deus ouviu o clamor do seu povo lá no Egito. O clamor de Sodoma é diferente. É um clamor de condenação, não é de livramento. Havia um ambiente infernal. A Bíblia vai mostrar que os moradores de Sodoma haviam perdido o senso entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Quem aqui nunca ouviu falar de Sodoma? Sodoma se tornou sinônimo de orgia, de prostituição, de vida promíscua, sodomita. Um termo que saiu de Sodoma, um lugar de pecaminosidade sem limites. Cidades onde a impiedade e o pecado não encontraram limites para as suas práticas. Mas um dia inesperado estava para acontecer. A população de Sodoma e Gomorra estava vivendo da mesma forma que antes dos outros dias. Pecado, orgia, imoralidades. Mas naquela noite, 2 anjos de Deus chegaram na cidade, enviados por Deus, para destruir a cidade. Mas os anjos passaram primeiro, nós vamos falar, eles se encontraram com Abraão,
E Abraão se colocou diante de Deus e disse: o Senhor vai punir o justo no meio do ímpio, juntamente com o ímpio. E Abraão intercedeu por Ló e sua família. E por isso os anjos foram à casa de Ló, a única família justa que havia na cidade de Sodoma, a família de Ló. Alguns comentaristas, eu sou bastante, irmãos, cuidadoso quando a gente vai julgar a fé de uma pessoa bíblica. O apóstolo Pedro, quando cita Ló, quando Hebreus, e quando a Bíblia vai falar, outras referências, a Bíblia vai falar de Ló, vai dizer que ele se angustiava, ele se agoniava diariamente diante da impiedade daquela cidade. Mas Ló tinha uma fragilidade espiritual. Veja que quando os anjos chegam e pedem para trazer, quando aqueles homens vêm na casa de Ló e pedem para colocar os anjos para fora, Ló os chama de irmãos. Ló chama aqueles pecadores de irmãos. Ló tinha uma timidez espiritual, o que não acontecia com Abraão. Quando Ló foi sequestrado pelos reis, Abraão alugou exércitos e pegou todos os seus homens, mais de 300, e Abraão foi atrás e destruiu aqueles exércitos e trouxe Ló e todos os bens de volta. Abraão não era tímido, Abraão tinha atitude, era um homem de fé. Mas Ló era um homem sem identidade espiritual. Deus revela a Abraão o propósito de destruir as cidades ímpias. Quem é que Deus vai comunicar? A quem Deus vai comunicar na terra o que Ele pretende fazer no contexto de juízo? Quem é que Deus? Ocultarei o que vou fazer a Abraão, o meu servo? A Bíblia diz que Deus, Ele não faz as coisas antes de revelar aos seus santos profetas. A igreja é o lugar onde Deus tem uma palavra não somente de salvação, mas a igreja também é portadora de uma palavra de juízo, de alerta, para que as pessoas capem. Podemos entender o cuidado de Deus com aqueles que andam com Ele. Deus entendeu que Abraão, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Abraão cultivava um relacionamento muito especial com Deus. E quando Deus desce para destruir aquela campina, irmãos, tinham 4 cidades. Mas Abraão vai interceder. Ló pede em favor da cidade de Zoar. Ló não queria ir para o monte. Deus fala assim, o anjo fala assim, vai para o monte. Irmãos, vai para o monte significa, é para a cruz, irmãos, é para a cruz. Monte é cruz, monte é salvação. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você precisa caminhar, fugir olhando para Cristo. Mas Ló não queria ir para o monte, ele queria ir para a cidade. Era uma pessoa que gostava da cidade. Abraão não. Abraão gostava do campo. Então eu quero falar 3 coisas para você. Primeiro, entender que o juízo de Deus é resultado da insistência do homem para com o pecado e a injustiça. Deus tem paciência, irmãos. Você já teve paciência com alguém até um ponto que você fala assim, chega! Você já teve? Você já lidou com pessoas que você foi ouvindo, você foi tendo paciência, você foi tendo compaixão, até que o momento você estourou, falou assim, chega, vai resolver sua vida. Irmãos, tem hora que a paciência de Deus chega ao limite. E as cidades de Sodoma e Gomorra é um exemplo disso. Precisamos considerar as nossas escolhas nessa vida. A Bíblia vai mostrar que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas Ele anuncia a todos os homens que se arrependam, porque já estabeleceu um dia, o dia do juízo.
Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Não tem como você dar um jeitinho depois da morte. Você precisa tomar jeito antes da morte. Porque depois da morte é juízo. A decadência moral e espiritual em Sodoma, essas coisas haviam chegado a um limite, irmãos. Prostituição, violência, luxúria, rebeldia. Não havia mais respeito com os princípios, com os valores da família. Irmãos, será que tem algo parecido com os dias de hoje? A família sendo objeto de desprezo. A família hoje não tem direito mais nem de colocar o nome dos filhos. Os filhos têm que crescer para depois escolher se vai ser homem, se vai ser mulher. Como é que quer ser chamado? A família foi castrada, foi roubada, foi saqueada por princípios e valores do inferno que se intrometem. A Constituição diz da liberdade, o direito do indivíduo. E a Constituição diz o que é família. É a união de um homem com uma mulher. A Constituição diz o que é família, mas existe uma força do inferno para dizer que a família não é mais família. Quando essas coisas começam a acontecer, Deus se levanta do seu trono e começa a agir. Sodoma e Gomorra, nos seus princípios e práticas, foram avançando o sinal, até que colidiram com Deus. E quando há uma colisão entre o homem e Deus, entre o inferno e Deus, Deus é a carreta e o inferno é uma bicicleta. Não tem como sobrar alguma coisa. Antes que se deitassem, presta atenção, Gênesis 19, 4. Antes que se deitassem, cercaram uma casa. Os anjos chegaram, 2 anjos, chegaram na casa de Ló, se identificaram, falaram da sua missão. E quando os anjos estavam lá, Ló preparou, Ló prometeu um banquete e ofereceu um café. Abraão prometeu um café e ofereceu um banquete. Olha a diferença, irmãos. Você já imaginou? O moça me convida para um churrasco, chega lá, ele tem um torresmo. Não é? Claro que um gaúcho não vai fazer isso. Antes que se deitassem, cercaram uma casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os bairros, irmãos, veio uma avalanche humana. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. E todos os teólogos concordam que esse verbo aqui é para um relacionamento íntimo. O verbo conhecer na Bíblia, ele está sempre ligado a um relacionamento íntimo, ao envolvimento íntimo, para que o conheçamos. Não é para conversar com ele, não é para saber de onde eles vieram, não é para saber se eram espias, não é para saber se era algum pessoal diferente. Não, nós queremos nos envolver com eles. E pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque Ló oferece as suas 2 filhas para que eles fizessem com elas o que eles estavam querendo fazer com os homens. Tome as minhas filhas, são virgens, e façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Ló lutou inutilmente na busca de evitar que aqueles homens desistissem de abusar dos seus hóspedes. Saiu Ló à porta e fechou atrás de si e disse: meus irmãos, olha Ló, meus irmãos,
Irmão, nessa hora tem que chegar com autoridade. Em nome de Jesus, vocês não vão entrar nessa casa, porque Deus está nessa casa e vocês vão recuar. Mas o Ló não fez e os anjos fizeram, então. Quando os homens tentaram roubar, os anjos oraram e cegaram aquela multidão toda. E eles ficaram tateando lá, não acharam nem a porta de entrada. Irmãos queridos, nós podemos aprender muitas lições aqui. Nós, no YouTube, tem esse testemunho do ex-pai de Santo Chico. Ele foi adotado por uma mulher de magia, com 8 anos. Ele foi esquecido pela mãe na estação ferroviária de Recife. E ele foi adotado quando ele estava com 18 anos. 18 ou 22, mas acredito que era 18. Ele já estava no último grau de magia negra. E ele fez um trabalho de bruxaria para um grande artista de uma rede de televisão, que era consagrado o seu programa todos os anos. E quando ele foi consagrar o trabalho lá no mar para Iemanjá, Iemanjá disse para ele: não sem sangue, e tem que ser de uma moça de 15 anos. E ele foi então na porta de uma escola e pegou uma moça, colocou no carro e levou a moça prisioneira. Mas a moça conseguiu escapar do carro e saiu correndo na praia de Boa Viagem. E quando ela corria, e ele correu atrás, ela percebendo que não iria conseguir se livrar, ela simplesmente parou e disse: em nome de Jesus. E aquele feiticeiro de último grau ficou como uma estátua, sem poder se mexer um músculo sequer. E aquela moça então fugiu, foi embora. Mas ele então invocou os demônios todos os orixás que trabalhavam com ele, e mandou para cima daquela moça para destruí-la, para matá-la. Mas os demônios voltavam e disseram: nós não podemos tocar naquela menina, porque ela pertence a ele. Tem um Deus que governa este mundo, ainda que Satanás tente provar o contrário. A igreja tem essa autoridade para estabelecer o governo de Deus nessa cidade, neste país. Nós nunca vimos, irmãos, um tempo de tanto descalabro. Os 3 poderes, 2 poderes, degladiando, lutando para impossibilitar uma governabilidade no Brasil. O inferno pode vir, porque o Senhor Jesus vai prevalecer com os seus propósitos no Brasil. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Antes que se deitassem, precisamos considerar o perigo de vivermos em uma sociedade totalmente entregue, rendida à luxúria e à devassidão. A gente gosta. Eu gosto da cidade tal. Eu gosto de Paris. Eu gosto, não sei, mas eu gosto. Eu gosto de quê? O que você está gostando? Turistas vêm para o Brasil, com tudo já encomendado, para terem posse de menininhas de 7 anos, de 8 anos. Turismo sexual. Vocês sabem quanto custa um vídeo de sexo com bebês? Bebês de menos de 1 ano. Foi denunciado. A Damares denunciou e mostrou o vídeo, que aterrorizou as autoridades. R$50 mil, um vídeo de poucos minutos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E que nós achamos que é tudo normal. O ex-senador Magno Malta denunciou, atacou, buscou, fez de tudo para ser ouvido. Aqueles que hoje tentam impedir o nosso presidente de governar são aqueles que deveriam estar do lado do ex-senador Magno Malta para atacar e prender esses canalhas. Mas não, esses estão soltos. E muita gente boa está presa. Eu não consigo, irmãos, me calar. Não há limites mais
para a sociedade dos nossos dias: pedofilia, estupro, violência doméstica, abuso de crianças dentro dos lares, comercialização de vídeos infantis, tráfico de meninas para alimentar o turismo sexual. As autoridades sabem como funcionam. O Supremo Tribunal Federal sabe como funciona. Mas contra essas coisas não há muito interesse. Chegará um dia em que Deus fará exatamente como Ele fez com Sodoma. A sua paciência vai se esgotar. Irmãos, eu estou tendo cuidado para não ser injusto e nem para falar o que eu não posso. Deus vai ceifar vidas. Prepare-se. Deus vai ceifar vidas nesse país, porque estão passando dos limites. Talvez esse vídeo chegue até você, e você seja uma dessas pessoas que tem posição de autoridade, mas não mexe um dedo para proteger os pequeninos, os justos, os pobres. Uma pessoa ficou presa, parece que 4 meses, por ter roubado comida no supermercado. E uma pessoa mata a sangue frio. E aí o advogado vai lá e ela fica em liberdade até o julgamento. E o julgamento nunca acontece. A pessoa que furtou porque estava com fome, agora o Supremo mandou soltar uma pessoa que ficou 4 meses presa porque furtou porque estava com fome. Mas estava presa. Porra, por que não faz isso? Você vai cumprir algumas tarefas sociais e nós vamos pagar você o suficiente para você comprar comida para a sua família, mas pare de furtar. Não. Vai lá para o Chilindró. Quando a imoralidade, a injustiça e a corrupção bate no teto de Deus, Ele se levanta e se manifesta. O clamor de Sodoma, eu fico pensando, meus irmãos, as gargalhadas, as orgias, os cassinos, as boates, as cirandas. E Deus está olhando, e chegou o momento que Deus se levantou, bateu o pé e disse: chega! Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém aí? Teu genro? Os anjos perguntaram: teus filhos, tuas filhas? E todos, quanto tens nessa cidade, tira-os fora, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Deus, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Aí o Ló, coitadinho, deve ter ido lá na casa dos seus futuros genros e disse: olha, vamos sair daqui, porque Deus disse que vai destruir a cidade. Os genros zombaram dele, os genros chacoalharam com ele, pintaram o sete com ele. Esses seriam os genros de Ló. A geração de Ló estaria produzindo descendentes dessa raça. Zombaram de Ló. Você que é moça, você que é moço, pense com quem você está se aliançando para gerar uma geração futura, para gerar filhos. Os genros de Ló zombaram dele. Então Ló saiu para falar com os seus genros e disse: levantai-vos deste lugar, porque Deus vai destruir. Porém, foi tido por zombador. Você está brincando com a gente, Ló? Você acha que a gente vai sair desse lugar? Eu quero morar aqui. Não tem cidade melhor que essa. Quem não quer morar na capital, Rio de Janeiro? Praia de Copacabana, praia da Barra da Tijuca. Quem não quer morar em Curitiba, a cidade modelo do Brasil? Quem é que não quer morar em São Paulo, a capital do dinheiro? Quem é que não? Você pode dar o nome que você quiser para onde você está morando, mas é você que escolhe que estilo de vida você vai apresentar para Deus. O problema não estava em Sodoma, o problema estava no coração dos moradores de Sodoma. O que eles estavam escolhendo.
Os moradores da cidade estavam cegos, literalmente, e surdos à voz de Deus, quando há um juiz eminente. Irmãos, quando o Ló falou, eles ficaram surdos e cegos. Cegos porque os anjos estenderam a mão e eles ficaram cegos mesmo. Mas ficaram, mesmo cegos, olha, isso é muito sério. Mesmo cegos, eles ficaram insistindo em localizar a porta para entrar. Não desistiram. Quando ficaram cegos, era para o quê? Cair de joelho e pedir misericórdia. Não, ficaram tateando para achar a porta. A cegueira espiritual leva o homem a fazer loucuras, mesmo quando o juiz é iminente. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que a graça de Deus sempre vai anteceder o juízo. Deus, diz a Bíblia, não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, antes que ele se converta e ele seja salvo. Paulo escreve a Timóteo e diz que a gente deve falar com brandura para aqueles que resistem, para que porventura eles se arrependam. Pedro diz que Deus não é tardio para conosco, mas Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Deus é paciente. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja salvo e viva uma vida abundante. Mas Deus não tolera o pecado. Diante do caos, da injustiça e do sofrimento, o homem precisa considerar um chamado de Deus para o arrependimento. Paulo estava em Atenas, e Paulo viu toda a idolatria de Atenas, e Paulo se comoveu no espírito. E Paulo então foi lá no Areópago, e ele pregou no Areópago, para os atenienses, os filósofos, os religiosos. E Paulo disse, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, e a prova disso é que Ele ressuscitou dos mortos. Quando Paulo falou sobre arrependimento, quando Paulo falou sobre ressurreição dos mortos, ele diz, ouviremos sobre isso outra vez. Quando a verdade chega, os ouvidos não cedem. No lugar do arrependimento, o homem tem revelado resistência e indiferença. Ao ouvir isso, falar da ressurreição dos mortos, ele diz, acerca disso te ouviremos outra vez. E então Paulo se virou e foi embora. Deus tem usado muitas pessoas para falar com você. Meus irmãos, eu já contei aqui tantas vezes. Famílias, eu tive um colega de trabalho antes de estar só no pastorado, eu chefiava um grupo de 100 carteiros nos Correios. E tinha um carteiro que ele escolheu uma vida do jeito que ele queria viver. E um dia eu sentei com ele, falei de Jesus para ele, e ele disse, pastor, ele me chamava de Brito, eu gosto de você, gosto demais de você. Mas eu não posso aceitar Jesus. Mas por quê? Porque eu gosto de pecar. Eu gosto de pecar. Tive uma ovelha que o marido pintava. E ele falava a mesma coisa. Eu gosto de pecar. Pois eu estou dizendo para você que Deus tem usado tal qual com Balaão. Balaão se dissimulou. Deus disse para ele não ir, mas Balaão dissimulou. Eu vou orar mais uma vez. Vocês já viram isso? Deus já disse não. Deus já disse que não é para aquele caminho. Deus já disse que não é com essa pessoa. Deus disse que esse negócio não é lícito. Deus disse que isso não vai dar certo. Mas eu vou jejuar mais um pouquinho. Tem gente que está jejuando pela pessoa errada. E aí Deus fala assim, bem, já que você insiste, então faz. Aí Deus diz para Balaão, então vá. Só que Deus mandou um anjo na frente, com uma espada para matar Balaão. E Balaão não viu, mas a mula dele viu.
Tem gente que está enxergando menos do que uma besta. Menos do que uma mula. Menos do que uma jumenta. Duro, né? A jumenta teve a sensibilidade, mas Balaão não teve. E ele era profeta. Não basta você ser religioso. Não basta você falar de Deus. Não basta você conhecer tudo de Deus. É preciso que você tenha temor a Deus. No lugar do arrependimento, indiferença. Precisamos entender os sinais dos últimos dias. Irmãos, isso aqui é muito sério, preste atenção. Paulo escrevendo a Timóteo, diz na segunda carta, capítulo 3. Sabe, porém, isso. Essa relação aqui me deixa assim, quebrantado. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de religiosos, mas negando a eficácia. Destes, afasta-te. O sermão profético de Jesus traz alertas que precisam ser levados a sério. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando a Bíblia cita isso, significa, as pessoas estão vivendo a sua vida, fazendo os seus planos. Nós temos notícias de muitos casamentos, festas de aniversário de 15 anos, festas de aniversário de familiares, que não deveriam ter acontecido, mas a luxúria, a vaidade, o orgulho insistiu em fazer, e através de um casamento, através de um aniversário de 15 anos, através de um banquete, de um churrasquinho, familiares foram contaminados, e a família inteira morreu. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, a pessoa veio de São Paulo, os filhos vieram, contaminaram os pais, contaminaram a avó, morreu todo mundo. Por quê? Porque não há limite, tem que ter uma festa, tem que ter uma balada. Em São Paulo agora, nessa última final de semana, 100 pessoas estavam numa balada, mesmo gente morrendo a todo instante. Não há limite. O pecado é insaciável. Deus tem dado os seus sinais de que o juízo está à porta. Eu não prego isso, meus irmãos, com prazer. Eu prego isso com dor no coração. Ninguém está aqui achucalhando a sociedade, condenando ninguém, não. Nós estamos aqui tentando dar um grito de alerta. Escapa-te por tua vida, enquanto você pode. Escapa. Deus tem dado sinais. As pessoas querem saber o dia da volta de Jesus. As pessoas querem saber quando será o fim do mundo. Mas as pessoas não querem saber como se preparar. Sabem que estão erradas. Sabem que estão na condenação. Mas não querem mudar. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, lá no céu teve rebeldia, mas Deus não deixou barato, expulsou 1/3 dos anjos do céu. Mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, como o pastor Daniel leu aqui. A 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição, a cidade de Sodoma e Gomorra, que nós estamos falando, Deus continua falando, reduzindo-as a cinzas, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado. A Bíblia diz que ele era justo, por isso nós não podemos dizer que não era. Enfadado na vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O juízo de Deus está batendo a porta. No Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus está batendo a porta de uma igreja. Uma igreja que vivia luxúria, uma igreja que vivia uma cegueira espiritual, uma igreja que vivia carnalidade, uma igreja que vivia poder e posição social, mas Jesus estava do lado de fora. O apóstolo Pedro, ele vai enfatizar na sua segunda carta, capítulo 3, versos 9 a 12, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tem muita gente pensando que Jesus não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Você não tem que ficar preocupado quando Jesus vai voltar. Você precisa se preocupar, é como a noiva está no altar vestida de branco, pronto para receber o noivo, pronto para o casamento, pronto para as núpcias. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo pois, presta atenção, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato, piedade, aguardando e apressando-vos para Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Que pessoas devemos ser, se isso realmente vai acontecer? Pessoas quebrantadas, arrependidas, aos pés do Senhor. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Entender que a salvação é urgente, é inegociável. Os anjos tiveram que arrastar Ló e sua família da cidade. Tente imaginar. O Senhor Jesus diz que os anjos virão e vão separar os bodes dos cabritos, não é assim? Das ovelhas. Não é isso? O trigo do joio. Então vamos imaginar, Anderson, que o Senhor Jesus, então o anjo chega lá e fala assim, Anderson, você é para a direita. E o Anderson, não, mas eu tenho um amigo aqui na esquerda, Anderson, rápido para a direita. Porque é da direita que vai receber o quê? Vinde benditos do meu Pai. Mas aí está se preocupando com quem está à esquerda. Você precisa entender que a salvação é urgente. É agora. Não é para deixar para depois. O Covid, ele pode ser mortal para todos. Mas existem algumas situações que ele é mais mortal. Pessoas sedentárias, pessoas que não se cuidam. Que não se guardam. Há um risco maior, mas ele chega para todos. Não tem como escapar, assim como o sol. Ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, disseram, levanta-te. E disseram para ele, escapa-te por tua vida, e não olhes para trás. Ah, meus irmãos, quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Quem quiser vir, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto. É isso aqui. Se você quer salvação, você precisa olhar para Jesus
e esquecer o resto. A minha hora já foi. Digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? A Bíblia diz que não. Basta para cada dia o seu mal. Tiago diz assim: a vida, o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é assim, aparece e desaparece. Não há segurança onde o pecado governa na vida do homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto amizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tiago diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. A mensagem de Deus enviada a Ló são as mesmas para os nossos dias de hoje. Atos 2, Pedro, ao pregar o grande sermão após o Pentecoste, ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E veio assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não olhes para trás, não pare na campina, fuja para o monte. Irmãos, em João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos aquilo que Deus havia falado com Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Deus mandou Moisés levantar uma serpente para livrar o povo das picadas da serpente, mas Deus levantou Jesus para livrar o homem das picadas do pecado. Você precisa parar e olhar para Jesus, para que não pereças. A ordem de Deus é: saia desse lugar, abandone o pecado e volte-se para Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio, o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus te ama e Ele quer te salvar. Os dias são maus, o juízo de Deus está aí, mas Deus te ama, e a prova disso, Ele mandou Jesus para ti. Deus não precisa provar mais a ninguém que Ele é amor. Deus salvou Ló e suas filhas, mas julgou as cidades e seus pecados. Escapa-te por tua vida. O Espírito Santo está agora tocando no seu coração. Escapa-te por tua vida. Chega. Olha em sua volta. Olha a mídia. Olha a sociedade. Olha os princípios e valores que estão sendo colocados em primeiro lugar. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje dizendo: chega, está na hora de você mudar, está na hora de você sair dessa vida, não olhar para trás, mas eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você gostaria de ser salvo nesta noite? Você gostaria de escapar do chão? Então escreva aí no chat: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu não quero, eu quero escapar da condenação, eu entrego a minha vida a Jesus. Coloque, entregue a sua vida a Jesus. Amado Espírito Santo, traz luz aos corações. Toda voz do diabo seja silenciada agora, e agora haja entendimento, haja quebrantamento, haja arrependimento, e o Espírito do Senhor coloque fé nesses corações, para que creiam na voz da Tua palavra. Nós os abençoamos, amado Espírito Santo. Nós decidimos crer que pessoas agora estão se arrependendo, estão se quebrantando, estão agora deixando
esses lugares, estão abandonando a vida de pecados, estão deixando as suas escolhas erradas, e estão olhando para a cruz, de onde vem a salvação. Nós os cobrimos com o poder do teu sangue, e nós os abençoamos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Uma mulher, depois de passar uma noite na prostituição, ela chegou em casa às 4 da manhã, frustrada, decepcionada, vazia, ferida, humilhada. E essa mulher pensou em se matar. Mas ela decidiu, de uma forma inesperada, ligar a televisão. E quando ela ligou a televisão, tinha um pregador dizendo exatamente naquele momento assim: não te faças mal, Jesus te ama e Ele pode mudar a sua vida. Aquela prostituta caiu de joelhos 4 horas da manhã na sala da sua casa e entregou sua vida para Jesus e foi transformada. Você não precisa ser uma prostituta, você não precisa ser um assassino, você não precisa ser um ladrão, você não precisa ser uma pessoa ruim para entender que precisa de Jesus. Você precisa ter fé e ter a humildade de reconhecer que é pecador. E se você confessar os seus pecados, Jesus é fiel para te perdoar e mudar a sua história. O nosso câmara aqui, o Anderson, ele já viveu, né, Anderson? Lá nas baladas, roqueiro, no meio das coisas mais terríveis. Mas um dia, Jesus o alcançou. E agora ele está aqui, ó, sendo um câmara, servindo a Jesus, restaurado, uma vida abençoada, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenhas misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Coloque aí no chat o seu nome, o seu endereço. Pastor Maurício vai entrar em contato com você. Fique na paz. Muito obrigado pela sua presença conosco.